Olá, gente. Eu vou conversar com vocês nesse vídeo a respeito de um conteúdo que a gente vai dialogar a partir de agora, que é o livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que foi um trabalho pedido a ele pela ONU para pensar a educação no século XXI. Ok? O Edgar Morin é um filósofo, sociólogo, antropólogo francês que está chegando aí na casa dos 100 anos e é um dos grandes intelectuais da atualidade que pensa a educação. Tá? Hoje a gente vai ver o capítulo 1 e a minha ideia é que em cada aula que eu postar para vocês eu converse um pouco sobre cada capítulo e vocês comentem essa fala minha nos comentários e comentem também o comentário dos colegas, que há essa possibilidade dentro da tarefa, e aí com isso a gente faz um grande fórum de discussão sobre esse tema. O capítulo 1, eu vou tentar assim, ser bem sintético, né? Eu acabei de reler e achei assim, incrível novamente. Ele fala sobre a importância da educação no século XXI, considerar que nesse processo de aquisição de conhecimento, a gente adquire também conhecimentos que são errados e falsos, né? Falsos, errados, e que são também ilusórios. Né? Então, para ele, todo conhecimento comporta o risco dos erros e das ilusões. Então, na educação do século XXI, a gente deve ser capaz de mostrar e identificar aonde que esses erros e essas ilusões elas estão presentes. Lembrando que esse erro e essa ilusão também acontece na nossa prática de professor. Por quê? Porque nós interpretamos aquilo que a gente aprendeu, a gente traduz aquilo que a gente aprendeu para os estudantes e eles, por sua vez, interpretam e traduzem aquilo que a gente diz para eles. E é por isso que cada um aprende de uma maneira e cada um tem um rendimento diferente. Eu, por exemplo, agora estou traduzindo para vocês o que eu li no capítulo 1 desse livro. Então, se é uma tradução, isso significa que tem alguma coisa aqui que é o elemento meu, tem alguma coisa aqui que interfere, né? Interfere naquilo que o autor quis dizer, porque está passando por mim, que sou um filtro desse conhecimento, ou que filtro esse conhecimento a partir daquilo que eu tenho em mim, que são outros conhecimentos intelectuais, mas são também elementos afetivos, emocionais que eu trago e que dá atenção para uma coisa mais do que para outra, né? Que elabora esse texto de uma maneira diferente que talvez outra pessoa com outra carga emocional e intelectual analisaria de um outro jeito. Ok? Então, nesse aspecto, o Edgar Morin vai dizer que a nossa educação, o nosso intelecto, ele não pode andar desassociado do nosso afetivo. Por quê? Porque a gente aprende tanto com a razão quanto com a emoção. Se a gente quiser tirar aprender só com os sentidos, das emoções, daquilo que a gente sente, ou aprender somente com o pensamento, isso vai dar certamente nos maiores erros e nas maiores ilusões de conhecimento que a gente pode alcançar. Ok? Então, o intelecto, para ele, é inseparável do afeto. O afeto aqui é entendido como esses desejos, medos e perturbações que nós carregamos e que interferem na maneira como a gente conhece. Ok? E aí ele vai falar de alguns tipos de erros específicos que a gente deve se atentar. Primeiro, o erro mental. É aquele erro que a gente produz na nossa cabeça, ou aquela fantasia, ou aquela situação ilusória que, de alguma forma, a gente precisa dela. Então, nós, desde o início da humanidade,
o homem está produzindo mitos, histórias, para poder aprender coisas ou seguir adiante com a sua vida. O que vocês fazem na educação infantil, quando vocês trabalham com o lúdico, quando trabalham com a história para ensinar coisas fundamentais? Você está ensinando, através de ficções, de ilusões, aquilo que é essencial. E na vida adulta, nós também fazemos isso. Muitas vezes a gente conta historinhas para a gente mesmo, a gente acredita em determinadas fantasias, porque de alguma forma isso é importante para a gente seguir adiante. Outras vezes a gente mente para a gente mesmo, seja criando justificativa para um erro que a gente cometeu. Então sempre que a gente se justifica, a gente está querendo dizer, mascarar o nosso erro. Então se a educação deve mostrar o erro, deve para perceber essas situações onde o indivíduo quer mascarar o seu erro. E a gente tende também a projetar o mal no outro, o erro no outro. Então, sempre que a gente aponta, o erro está no outro, o outro que é ruim, o outro que fez errado, isso também é uma tendência que a gente tem de esconder os nossos erros, as nossas limitações. Outro elemento importante para a gente perceber isso é quando a gente recorda de acontecimentos do passado. Muitas vezes essas lembranças são carregadas de algumas coisas que a gente acrescenta, que a gente enfeita para ficar mais interessante, ou que a gente destrói para ficar mais dramático, ou que a gente inventa uma coisa que não aconteceu de fato, porque acha que aquilo ali pode ser interessante. Então, a própria maneira como a gente conta a história da nossa vida, ou algo que aconteceu no passado, também pode ser analisado a partir desses erros mentais que a gente produz na vida social. Outro erro importante que ele vai colocar são os erros que ele chama de intelectuais, quando a gente resiste a determinadas ideias que a gente não concorda ou que de alguma forma confronta aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, ou que a gente acha que não pode assimilar aquilo. Então, quando eu acho que um conteúdo é muito difícil para eu conseguir aprender, e aí eu me bloqueio, eu me fecho a ele, isso é um erro intelectual. Um erro é você resistir a um conhecimento. Para que resistir a um conhecimento? Se lança naquilo que tem que ser aprendido. Mas a gente comete muito esse erro. Não, isso aí eu tenho dificuldade, então eu não vou aprender. Não, isso aí vai contra aquilo que eu acredito, então não quero nem ouvir. Então esse tipo de erro também deve ser observado e evitado. Outro é o erro da razão. Nesse momento, ele faz uma distinção entre racionalidade e racionalização. Então, de uma forma bem rápida, eu vou dizer que racionalização é quando você acha que você fez todo um processo de reflexão para acreditar naquilo que você acredita, porém, você nega quando você não aceita uma contestação desse pensamento ou mesmo uma verificação se ele de fato procede ou não. Quando chega nesse ponto de censura do outro e censura de si mesmo, então nós temos um processo de racionalização e não de racionalidade. A racionalidade, por sua vez, seria a característica de uma mente aberta, de uma mente que é capaz de dialogar tanto com quem pensa igual quanto quem pensa diferente, que é capaz de fazer a crítica ao outro pensamento, divergente, mas é capaz de também fazer uma crítica ao próprio pensamento, uma autocrítica, ao próprio pensamento, aquilo que acredita. Ela não opera. Por que ela faz isso? Porque ela não opera somente na ideia, ela opera também na prática da vida. Então, como a gente já viu lá em Marx, o conhecimento ele não pode estar só na ideia, só no pensamento, ou só na prática da vida, deve unir as duas coisas. Então, a pessoa que produz racionalidade, ela deve ser capaz de unificar a teoria com a prática, a experiência, aquilo que se aprende pela experiência e aquilo que se aprende pelas ideias. E também
essa racionalidade ela deve ser capaz de reconhecer que os conhecimentos são passíveis, todos eles passíveis de uma incerteza, ou seja, de não estar certo. Eles estão próximos, muito próximos, eles podem estar muito próximos do erro e da ilusão. Então, não só o pensamento da escola, mas todos os pensamentos que a gente, todas as formas de conhecimento que a gente transita na sociedade, ela pode estar embutida dentro de uma lógica de erro, de uma ótica de ilusão, e por isso que a educação do futuro deve saber reconhecer isso. E aí a gente supera o que ele vai chamar de cegueira paradigmática, ou seja, quando a gente acredita num paradigma, num ponto de vista, num pensamento, e aquilo mesmo, eu não abro mão e não me venha confrontar esse pensamento. Então, essa ideia onde a gente normatiza, a gente torna normal aquilo que a gente foi levado a acreditar, ou que a gente se conforma no pensamento que foi construído em nós, deve ser questionado. Então, a educação ela deve destacar as grandes perguntas, as grandes interrogações e entender, olha uma frase desse capítulo, lá para o final dele, né, de que a incerteza que mata o conhecimento simplista, ou seja, quando eu penso que o meu pensamento simplinho ele pode estar errado, né, esse pensamento simples ele tende a morrer, né, simplesmente porque eu coloquei esse pozinho de dúvida nele. E aí essa incerteza ela vai desintoxicar o pensamento complexo, que é o pensamento que o Edgar Morin está dizendo que a escola do século XXI deve desenvolver. Ok? Então, o pensamento complexo ele só pode ser construído quando você identifica a incerteza, que mata o pensamento simples. Ok? E aí nós temos que ter também consciência de uma dupla possessão, ele chama uma dupla possessão de ideias, de pensamentos. As ideias que eu tenho e as ideias que me têm. Porque muitas ideias que a gente carrega não são nossas ideias, não são construções que a gente fez dentro de nós, mas são ideias que a gente adotou ao longo da nossa vida, ou que a gente acolheu, simplesmente acolheu. Então, quais as ideias que eu tenho e quais as ideias que me têm? Né? Quais as ideias que me controlam, né? Que me guiam, e quais as ideias que eu controlo, porque eu refleti, porque eu agi com racionalidade, ou seja, com diálogo, eu mantive um diálogo com elas ao longo da minha vida. Ok? Então, gente, esse é um pouquinho bem breve do que eu li aqui no capítulo 1. E aí eu queria que vocês pudessem me informar, ou me dizer, ou refletir comigo, o que vocês pensam dessa escola que deve ensinar a identificar e a reconhecer o erro e as ilusões. Vocês acham que esse pensamento é bom, que ajuda de fato a educação, que é importante para essa educação no século XXI? Ou vocês acham que isso não faz o menor sentido e não tem a menor lógica? Então escrevam nos comentários e comentem os comentários dos colegas. No próximo vídeo eu vou falar sobre o próximo capítulo desse livro e até mais.